Oi, gente, eu me chamo Karine Lourenço, eu sou psicóloga clínica, infantil, adolescente e adultos. E, assim, é um prazer estar aqui e falar um pouco da minha trajetória no Colégio Agnus Dei. Quando eu comecei lá no colégio, foi no Fundamental 2 e eu concluí o meu ensino médio lá também, no Colégio Agnus Dei, com muitas memórias boas, né, e que, assim, contribuiu para muita coisa e contribui, inclusive, até hoje, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Quando eu penso no colégio, né, no Agnus Dei, eu vejo, assim, de quanta contribuição o colégio trouxe para minha vida, tanto pessoal como profissional, até porque eu tenho um filho e o meu filho também estuda no colégio. E eu lembro que na época que eu estudava lá, que eu era aluna, eu dizia assim, minha gente, quando eu tiver um filho, meu filho vai estudar aqui. E hoje ele estuda, né, e é apaixonado também pela escola. E, assim, o que é o bacana também, né, eu fui conselheira tutelar aqui no município de Rio Largo por 8 anos, e muito boa e bacana a parceria que o colégio tinha comigo, mas não só pelo fato de ser ex-aluna, mas como realmente o colégio, ele abre as portas e ele se preocupa, assim, com as crianças e com os adolescentes. E, assim, contribuiu muito, né? Tudo que eu aprendi de escola, com os professores, né? De futuro, né? Foi na escola, foi lá no Agnus. Então, assim, principalmente no ensino médio. Então, assim, uma contribuição gigantesca o colégio tem na minha vida. Quando a gente lembra, quando eu paro um pouco, eu lembro das lembranças. Inclusive, eu falei até isso essa semana para um paciente, que a melhor época, assim, da minha vida foi a época do ensino médio. Gente, era muito bom o ensino médio, né? O primeiro, segundo, terceiro ano. E quando a gente fala de lembranças, a gente lembra de tudo. Jogos internos. Na época que eu estudava, a gente tinha monitoria. Então, de manhã a gente tava na escola e à tarde tinha as monitorias. Então, a gente passava praticamente o dia todo no colégio. E com essas monitorias, o que era legal, no final do ano, a gente ganhava, quem eram os monitores, a gente ganhava um passeio, então a gente ia para um clube aquático. E, meu Deus, como era legal, né? Então, assim, no final do ano, os monitores, a gente ia e se divertia, o colégio proporcionava isso, né? Proporcionava muita coisa, mas, assim, os jogos e as monitorias eram maravilhosos, porque era um momento onde a gente tava junto, onde a gente estudava, e no final do ano a gente ainda se divertia, fazia viagens, né? Algumas viagens muito marcantes, era para Boca da Mata, a gente foi algumas vezes para Boca da Mata, Penedo, Piranhas, né? Mas, assim, muitas lembranças boas da época de escola. E lembrando de alguns professores, tinha alguns professores que marcam a gente, né? Como a gente tinha monitoria, um ano eu fui monitora de português, e no outro ano, no primeiro e no segundo ano eu fui monitora de português, e no terceiro ano eu fui monitora de biologia. Então tem alguns professores que acabaram marcando a gente e que hoje são amigos, né? Patrícia Pinto foi minha professora de biologia e eu era monitora dela, então é uma professora que eu carrego no coração até hoje. E outros professores também que eram, assim, uma graça, né? Josivaldo, né? Assim, até hoje, né, quase patrimônio tombado da escola, né, Josivaldo também foi meu professor, Maurício também, né, que continuou lá na escola, Lindbergh também foi um professor, assim, maravilhoso, nossa, e tantos outros professores que marcaram toda essa trajetória, tanto no fundamental como no ensino médio. Se eu pudesse voltar no tempo, né, e eu pudesse falar pra mim naquela época, eu diria para aproveitar muito mais. A gente escuta muito essa frase quando a gente tá, né, estudando, principalmente no ensino médio, e a gente acha que é besteira, mas, assim, para aproveitar muito mais. Mas eu faria tudo de novo, porque foi muito bacana, foi muito legal. Eu diria para continuar tentando e fazendo, e se divertir ainda mais, e participar ainda mais, e estudar ainda mais. E é isso, porque foi muito bom. Foi uma época, assim, maravilhosa. E falar da escola, me dá uma alegria muito grande. Eu defino o colégio, assim, o colégio Agnus Dei, ele é incentivador. Ele incentiva a gente, assim, a buscar, a ser melhor, a acreditar que a gente pode, acreditar que a gente consegue, né? E tem esse apoio, o colégio dá esse apoio. Você vai conseguir, vamos lá, a gente tá junto. E eu acho que isso é muito bacana, assim. Eu tenho uma experiência no colégio hoje como aluna, e eu tenho experiência também no colégio como mãe de aluno. Isso tem uma coisa, eu sempre falo, né, que teve uma época onde eu acabei sendo chamada na escola, né, que a gente é psicólogo, mas os filhos da gente, né, às vezes dá uns trabalhinhos. E eu lembro que quando eu fui chamada,
para ajustar algumas coisas a respeito do meu filho. Eu lembro que a Mirna me chamou e ela disse assim: Karine, a gente está lhe chamando, na época era do conselho tutelar também, Karine, a gente está lhe chamando não como conselheira e nem como psicóloga, a gente está lhe chamando como mãe do aluno, né? Então esse olhar é muito bacana do colégio e assim, todo o suporte que eu precisei na época, eu tive. E o colégio é isso, ele é incentivador. Eu gosto muito do colégio. O Colégio Agnus Dei é um colégio bem completo, né? É um colégio onde eu estudei, eu digo isso com muito orgulho, que eu estudei no colégio. E ter um filho estudando no colégio, isso é muito bacana, né? Da gente ver a evolução, e ver como o colégio cresceu, e ver coisas assim que, né, na minha época não tinha, mas na época do meu filho vai ter. E eu sei que nas séries seguintes que ele vai vir muita coisa nova, né? Eu digo que ele tá tendo oportunidades que eu não tive, até porque não tinha na época, mas é um colégio que é muito bom. É um colégio que realmente incentiva o estudo. É um colégio realmente que investe. É um colégio realmente, assim, que faz a diferença. Então, se você tiver e puder, né, estar no Colégio Agnus Dei, vir pra cá, você vai ser muito bem-vindo, você não vai se arrepender.